Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui, muito precioso que Deus trouxe ao meu coração, tá bom? Eu queria que nós abríssemos nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão, que está aí no telão. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: este é o significado das Escrituras: olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, o Senhor. Amém? Quem foi, querido, que citou essa palavra aqui? Quem foi que citou esse versículo aqui? Foi o nosso querido e apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava citando um versículo de Isaías 64, versículo 4. Ele estava citando que Isaías 64, versículo 4 diz o seguinte: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu um Deus como o nosso. Amém? Que trabalha para aqueles que nele confiam. Neles confiam. Queridos, eu queria dar como tema dessa mensagem desperte o seu grande potencial. Você sabia que tem um potencial dentro de você que precisa ser despertado? Tem algumas pessoas que já sabem disso e já está arrebentando a boca do balão. Mas tem algumas pessoas que sabem do seu potencial e está ali guardando ele. E eu quero que hoje você desperte esse potencial que tem dentro de você. Tem uma frase que eu achei muito linda que está escrito assim: ter sucesso será o seu destino. Ter sucesso será o seu destino. Se você despertar o seu potencial adormecido e começar a criar o seu futuro agora mesmo. Onde e como você está. Onde e como você está. Eu tenho certeza que se você entender o propósito disso daqui, você vai sair daqui arrebentando a boca do balão. Amém? Você vai sair daqui fazendo a diferença lá onde Deus te colocou. Tá certo? E para isso eu queria que nós caminhássemos na vida do apóstolo Paulo. Caminhássemos um pouquinho na história de vida dele, porque pensa em uma pessoa que tinha grande potencial. Ele tinha um potencial enorme. O apóstolo Paulo, queridas, só para a gente situar, ele escreveu mais ou menos 50% do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito mais ou menos 50% pelo apóstolo Paulo. Se você quer estudar um pouco sobre o Novo Testamento, você pode olhar para a vida dele, que você vai matar 50% do Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha grande potencial. Ele tinha um grande potencial. E Paulo, quem foi Paulo? Paulo, ele era também chamado de Saulo, que ele nasceu na região da Sicília, que hoje é a Turquia. E ele vem de uma família rica, judia. Paulo era alguém de posse, alguém que tinha condições. E ele mesmo testemunha de que os pais dele fizeram isso com ele. Os pais deles vieram de uma condição e colocaram ele para estudar nas melhores faculdades da época. Paulo estudou com nada mais, nada menos do que Gamaliel. Gamaliel era um estudioso da época, era um mestre. E o apóstolo Paulo estava lá na faculdade, lá na Universidade Federal da época. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo estava lá, estudando, se preparando. Olha só. O apóstolo Paulo estava se preparando, a família dele estava preparando ele para aquilo que tinha lá na frente. Queridos, tem tanta coisa que a gente aqui não daria para a gente falar sobre Paulo pelo tempo, mas tem tanta coisa que dizem que o apóstolo Paulo, o QI dele era tão elevado, tão elevado. Ele falava vários idiomas. O apóstolo Paulo era alguém preparado. Amém? E o apóstolo Paulo, durante
os seus estudos, ele desenvolveu a paixão pelo judaísmo e passou a perseguir fervorosamente os cristãos. Fervorosamente os cristãos. Ele passou a conhecer a Bíblia, passou a conhecer o Antigo Testamento, e ele via Jesus como alguém que... Porque Jesus era o Messias, a igreja estava entendendo ali que Jesus era o Messias, mas o judaísmo não entendia que Jesus era o Messias. Então o apóstolo Paulo via Jesus como uma farsa, e não como um verdadeiro Messias. E Paulo achava que Jesus era uma farsa. Além disso, ele entendia que todos que seguiam Jesus precisavam ser punidos. Quem segue aqui o pastor Jonathan, da CMC, e que esteve aqui na nossa conferência do Apocalipse, não, conferência The End, isso, conferência de escatologia bíblica. Quem lembra dele aqui? Esse dia eu vi uma postagem dele, que ele postou que tinha um missionário que estava desaparecido. O missionário que tinha ouvido um sequestro, e o missionário estava desaparecido. Isso é essa semana agora, semana passada, semana que a gente está passando, uns 3, 4 dias atrás. E quando foi ontem, acharam um carro, que era o carro que esse missionário, esse pastor estava. Era o carro do pastor. E esse carro, querido, foi queimado com o pastor dentro. Tudo indica perseguição. Perseguição. Talvez hoje você sai da sua casa com a sua Bíblia debaixo do braço, você diz para todo mundo que você vem para a igreja, você coloca um hino na sua casa lá da Cassiane bem alto, e você coloca um hino lá do Fogo e Glória bem alto, e está tudo bem. Mas hoje ainda está havendo perseguição. E nessa época aqui, Paulo via dessa forma. Paulo era alguém que perseguia. Se você for ver em Atos capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-nos no cárcere. Prendia todos os cristãos que ele via na frente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Paulo era alguém que tinha potencial. Paulo era alguém que tinha potencial. Na versão King James de Atos capítulo 7, versículo 58, diz o seguinte: e arrastando para fora da cidade, o apedrejavam as testemunhas, deixando suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Olha só, queridos, você lembra que aqui nessa passagem falando que Saulo presenciou a morte de Estevão. Estevão foi alguém que foi apedrejado pela causa de Cristo. E esse versículo aqui, de Atos capítulo 1, Atos 8:1, diz que Saulo aprovava, ou seja, Saulo carimbava aquilo que estava acontecendo. Mais tarde, esse mesmo Saulo, ele pediu autorização aos líderes judeus para caçar e prender, punir todo que estava espalhando a heresia de que Jesus era o Filho de Deus. Você acredita que Jesus é Filho de Deus? E Paulo, ele caçava. Ele sai. Ontem eu assisti o filme de Paulo. A minha esposa, amor, tem um filme de Paulo muito legal aqui no YouTube, coloca aqui para você assistir. E eu estava assistindo, e é impressionante que Paulo, ele tinha um grande potencial. E ele sabia disso. E Deus sabia disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Paulo tinha um grande potencial, mas precisava acontecer algumas coisas na vida de Paulo para que esse potencial viesse, para que esse potencial fosse despertado, para que esse potencial que estivesse dentro dele passasse a fazer algumas coisas certas. Amém? Você já fez alguma coisa que você imaginava que você estava fazendo certo? Quem já fez aqui, além de mim, alguma coisa? Rapaz, eu estou fazendo isso aqui certinho. Quem já fez além de mim aqui?
Queridos, eu estava fazendo algumas coisas certo. E quando chegou lá na frente, eu digo, meu Deus, eu estava fazendo errado. Não sei se você já entrou em alguma rua que você pensa que não é contramão e você só sabe que é contramão quando chega uma multa. É. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem algumas coisas que mesmo nós tendo um grande potencial, a gente consegue fazer algumas coisas erradas ainda. Achando que está fazendo certo. O apóstolo Paulo achava que estava fazendo certo. Ele orava para Deus. Ele orava para Deus. E ele entendia que ele estava fazendo certo. Que ele matar um cristão era certo. Que ele prender um cristão era certo. Que ele dar uma chicotada era certo. Quantas vezes, querido, a gente entra em relacionamento sem consultar Deus achando que é certo? Quantas vezes você começa a namorar com alguém, começa a se envolver com alguém, achando que está certo, nem consulta Deus direito, mas você entra. Tem pessoa que liga para o discipulador, eu vou ali na Raposa, liga para o discipulador. Eu vou ali no Maiobão, liga para o discipulador, pede para o discipulador. Meu discipulador deixa ele no Maiobão, meu discipulador deixa ele na Raposa. Aí quando vem com o namorado, diz, olha, está aqui, esse aqui é meu namorado, nem não pede mais. Para as outras coisas ele pede, mas para isso não pede. Por que eu estou te falando isso, querido? É porque tem algumas coisas que a gente precisa consultar Deus. A gente precisa falar com Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha um grande potencial, mas ele achava que o que ele estava fazendo estava certo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem algumas coisas, querido, que acontecem na tua vida que quando você percebe, você quer ir para tal lugar e Deus dá uma direção contrária para você. Ou então você está indo para tal lugar e alguma coisa acontece e você muda de rota. É igual um GPS, você já pegou, hoje o GPS é muito usado, né? Você já pegou um GPS que você pega, rapaz, eu vou pegar um atalho por aqui, e quando chega no meio do caminho você ouve uma voz recalculando a sua rota. É o que? É o GPS está mudando de direção. E Deus aqui, sabe o que fez com o apóstolo Paulo? Quis ter um encontro com ele. O apóstolo Paulo achava que estava fazendo tão certo. Mas precisou acontecer algumas coisas na vida dele. E a primeira coisa que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ele achava que estava fazendo tudo certo. Ele acreditava piamente que estava fazendo certo aquilo. Mas a primeira coisa que aconteceu na vida dele foi salvação. Querido, se o apóstolo Paulo tivesse tão certo do que ele estava fazendo, Jesus não precisava ir ao encontro dele, não é verdade? Se você tivesse tão certo daquilo que você estava fazendo, não precisava acontecer algumas coisas na sua vida. Então aqui, o Senhor vai de encontro ao apóstolo Paulo. No versículo 9, Atos 9, do versículo 3 em diante, conta que o apóstolo Paulo ia seguir numa estrada. Eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas preste atenção. O apóstolo Paulo ia seguir na estrada e veio uma luz tão forte, que a Bíblia fala que ele prostrou-se ao chão, caiu com o rosto ao chão, em terra. Ele não caiu do cavalo não, viu? A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. Tem gente que fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que ele caiu ao chão, com a luz tão forte. E veio uma voz do céu que dizia assim: Saulo, Saulo. A voz de Jesus é grossa, irmão. A minha não é tão grossa assim. Mas veio uma voz do alto de Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Primeira coisa que aconteceu na vida de Saulo, Saulo achava que estava abafando. Não sei se você já chegou no canto, você pensa que você está abafando, e as pessoas
olha, rapaz, esse cara não está abafando nada. Tu sabe um vascaíno quando tá a camisa assim, achando? Tô brincando, viu? Tô brincando. Deixa eu te falar uma coisa. Saulo acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Mas se Saulo tivesse tão certo, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não tinha ido ao encontro dele. Se Saulo tivesse tão certo, Deus não ia ao encontro dele. O Senhor não ia salvá-lo. Então a primeira coisa que o Senhor queria fazer na vida de Saulo era salvar. Assim como Ele queria fazer isso na sua vida também. Amém? Queria te salvar. E querido, e os 3 primeiros dias da conversão de Saulo não foi fácil. Não foi fácil. Querido, aquele ali foi um encontro tão forte para Saulo, que Saulo passou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Os médicos já ficam, meu Deus, como é que alguém consegue passar 3 dias sem beber? E aquilo ali foi muito forte para ele. Isso me trouxe a lembrança dos meus 3 primeiros dias de convertido. E eu converti apaixonado por Jesus. Eu não precisou uma luz dessa vir em minha direção, não. Eu converti apaixonado por Jesus. Converti assim, decidido. Mas os 3 primeiros dias da minha vida, irmão, foi muito triste. Porque eu não ia mais curtir algumas coisas, mas eu era apaixonado por Jesus, eu queria Jesus, eu estava apaixonado por Jesus, mas eu olhava lá para trás, eu digo, meu Deus, eu perdi isso, e agora o que eu faço? Eu digo, não, mas eu quero Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Querido, eu ficava nessa luta. E 3 dias que parecia que, em vez de haver festa, alegria no meu coração, havia muita tristeza. E eu chorava, Deus, eu estou triste. Não é para mim estar triste, mas eu estou triste. Eu me converti numa quinta-feira. Quinta, sexta, sábado. Quando foi no domingo, eu me acordei de manhã e fiz uma oração de manhã cedo. Eu disse, Deus, eu preciso da alegria do Senhor. Eu já estava aprendendo alguns versículos, porque eu já vinha buscando estar conhecendo o Senhor. E eu peguei de Deus, eu preciso de alegria. O Senhor me salvou, porque o Senhor tem um propósito dentro da minha casa. O Senhor me salvou porque o Senhor tem um propósito dentro do meu trabalho. O Senhor me salvou porque o Senhor tem algo para fazer na vida da minha família. Traz alegria sobre a minha vida. Queridos, e a Bíblia diz que no 3º dia, o Senhor ressuscitou. E eu no 3º dia, a alegria veio sobre mim. E esse sorriso bonito que você está vendo aqui foi nesse 3º dia, viu? E esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, pastor, eu converti, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou tão triste, eu não sei o que é. E eu estava falando para ela, que, contando a minha história, dos conflitos que eu tinha. Mas eu quero te falar uma coisa, viu? Que Deus, a segunda coisa é que Deus levanta pessoas-chave na nossa vida. E Deus começou a trazer pessoas ao meu redor. E em vez de eu ir para um lugar que as companhias já não eram legais, aí eu já comecei a andar para o outro lado. Já comecei a fazer algumas coisas diferentes. E na vida do apóstolo Paulo não foi diferente, porque Deus usou alguém para trabalhar na vida dele. E a primeira pessoa que Deus usou foi Ananias. E Ananias foi usado tremendamente pelo Senhor. Atos capítulo 9, eu quero ler isso daqui, que isso é muito importante. Ora, vem Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vá à rua. Olha só o que o Senhor falou. O Senhor deu o endereço certinho para ele aqui, ó. Vai à rua, que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo estava orando ao Senhor. Ele sabia orar, ele era fariseu. Ele sabia orar. Ele estava orando. E ele estava orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Deus
falou para ele certinho: vai vir um homem aqui chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias ficou com medo. Pastor Celinaldo sempre fala o seguinte, que o medo faz parte da nossa vida. O medo, em alguns momentos, ele é importante. Por que você não anda 3 horas da manhã na rua aí, só de boa na lagoa? Porque você tem medo, não é verdade? Você tem medo. Então, tem algumas coisas que o medo é importante, mas, todavia, entretanto, contudo, tem momento que o medo, ele te atrapalha. Mas aqui Ananias ficou com medo, e ao mesmo tempo, o Senhor disse o seguinte: mas, ele disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis. Deus já tinha escolhido Paulo. Deus já tinha escolhido Paulo para grande coisa. E a Bíblia diz no versículo 18 que imediatamente, e quando Ananias chegou lá, Ananias já chegou assim: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiquem cheio do Espírito Santo. Deus usou Ananias. Deus usou Ananias para trabalhar isso na vida de Paulo. Mas tem uma pessoa que Deus usou também poderosamente, mais lá na frente, foi Barnabé. Deus usou poderosamente Barnabé para colocar Paulo no eixo, para direcionar Paulo. Paulo às vezes ficava brigando com os outros, entrando em contenda, porque agora ele entendia que ele estava fazendo a coisa certa, né? Igual eu estava contando, um irmão de Deus chegou comigo, ele era de uma igreja que tem uma doutrina assim, bem diferente, e lá ele era ensinado que ele era participante da igreja certa, a doutrina certa, que as outras tudo era errada, só dele era certa. E quando ele começou a ter contato conosco, nós começamos a evangelizar ele veio o seguinte: ele disse: rapaz, eu vou para essa igreja, a que eu estou hoje é certa, eu vou lá para essa igreja que eu vou mudar essa igreja. Chegou na nossa igreja, na Part Church. E aí, esse irmão, ele achava que ele estava certo. E ele começou a estudar a Bíblia junto com a gente. E começou a conhecer a gente. Rapaz, não é que ele hoje é um líder de célula? Potência. Uma pessoa que tinha um grande potencial. Amém? Terceiro, Paulo decidiu mudar de vida. Primeiro Deus salvou, depois Deus levantou pessoas para trabalhar na vida dele, para colocar Paulo em direção correta. E terceiro, ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu. Queridos, você imagina alguém... Eu estava contando de manhã que Paulo, ele era pequeno, de estatura baixa, careca, igualzinho eu, careca e de perna curva, perna cambota. Não sei se é essa palavra que se chama aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tava falando de manhã que o pavio era do tamanho dele, curto. Você já viu aquele ditado que tem pessoa que tem um pavio curto? Eu brinco que o pavio era do tamanho dele. Por quê? Porque ele era alguém que era invocado, era alguém que aonde chegava, queria aprender crente, queria fazer as coisas. Mas aqui, quando ele converteu, quando ele mudou da água para o vinho. Ele mudou da água para o vinho. Tem pessoas que convertem para o Senhor e mudam radicalmente. E o apóstolo Paulo foi alguém assim. Mas teve algumas pessoas que Deus foi usando para lapidar ele. No começo ele tinha contenda com um, contenda com o outro. Mas é impressionante que você vai olhar lá na frente. O que Paulo fala sobre amor não é brincadeira. Quem conhece 1 Coríntios capítulo 13? Meu Deus, ali é uma carta apaixonada.
de amor, alguém que ama as pessoas. Então, terceiro, aliás, Paulo mudou de vida. Ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu mudar de vida. Paulo foi alguém que decidiu mudar de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, nós sabemos do nosso potencial, mas nós não sabemos colocar ele à disposição do Senhor. Às vezes Deus te coloca em lugares estratégicos, faculdade. Deus te coloca em empregos estratégicos, em algumas multinacionais. Hoje eu estava conversando com um cidadão do céu, que Deus está levando ele para um outro lugar agora, Deus está levando ele de nível dentro da empresa. E eu estava falando para ele, olha, você está subindo, não é por você simplesmente não, é pelo Senhor que tem algo para fazer dentro dessa empresa. Talvez Deus te colocou em alguns lugares que você fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas tem vezes que Deus te coloca em lugares que você diz, eu cheguei aqui para fazer a diferença. O meu último emprego, queridos, antes de eu estar a tempo integral na obra do Senhor, eu cheguei lá e botei para fazer a diferença. Eu disse, aqui todo mundo ou vai ser crente ou vai ter que sair dessa empresa. E todo mundo aceitou Jesus lá. Todo mundo. É assim que é. Onde você chega, você vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque você tem um grande potencial dentro de você. Isso aqui não é uma mensagem, querido coach, não, que eu estou querendo só te levar para cima, não. Eu acredito que tem um potencial dentro de você. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse potencial é tão grande dentro de você, que a partir de amanhã tu vai ver só, você vai ver uma pessoa que está do teu lado lá, tu já vai falar de Jesus para ela. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Eu vou te falar uma coisa, tem pessoa que ela sabe tanto do potencial dela, que ela transborda isso. Mas tem pessoa que sabe do seu potencial e está lá. Está lá. Não consegue colocar para fora. Olha essa imagem aí. O que a gente vê aí? Um gatinho que está se olhando no espelho. Ele se vê como um gatinho? Diga não. Ele é um gatinho que faz miau, miau. Mas dentro dele tem um leão. Dá um rugido de leão aí, eu quero ver. Tem um leão dentro de você. Existe um leão dentro de você que você talvez ainda não encontrou. E eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo quem você é, entendendo o seu potencial. Amém? Porque eu quero te falar uma coisa, a tua casa não vai ser mais a mesma. A tua família não vai ser mais a mesma. Tudo que você pegar vai prosperar. Tudo que você pegar vai mudar. Por quê? Porque aí dentro alguém que tem potencial, alguém que faz a diferença. E eu quero concluir com um vídeo que eu quero mostrar esse vídeo para você, que é um vídeo muito, muito precioso. Eu queria pedir para os irmãos aqui tirar este púlpito aqui, meu precioso, por favor, e colocar aqui do lado para mim. É um vídeo, querido, quem conhece aqui o Rei Leão? Quem já assistiu o filme Rei Leão aqui? O pastor Cláudio Duarte fez esse dia, não, já tem um tempo, uma narrativa muito show do Rei Leão. E eu queria que você assistisse comigo esse vídeo aí. Existe um leão dentro de você. Existe alguém que tem potencial e esse alguém é você. Deus não te chamou, queridos. Deus não te chamou simplesmente para você ficar sentado no banco. Deus não te chamou para essa empresa que você está hoje simplesmente para você estar trabalhando lá, não. Deus te chamou para você fazer a diferença lá, porque você tem um grande potencial. Eu quero que você fique de pé.
Eu quis trazer de uma forma simples aqui para você entender uma coisa. E eu falo isso de coração. Você tem um grande potencial. Você tem um grande potencial. Talvez o seu líder de célula sempre chegou com você: olha, eu acredito em você. E você mesmo diz para você mesmo: eu não acredito em mim. Você mesmo diz para você que você não acredita em você. Mas eu quero te dizer uma coisa: você tem potencial. Você é uma pessoa de grande potencial. Você é uma pessoa que faz a diferença. Talvez você diga: pastor, eu passo por tanta batalha, eu passo por tanta dificuldade, pastor. Ei, existe alguém dentro de você que consegue resolver conflito, que consegue resolver problema. Existe alguém dentro de você que faz a diferença. Não é um gatinho que está aí não, viu? Dá um rugido de leão aí, vai. Uau! Rugido de leão, meu irmão. Amém? Existe um potencial dentro de você.